Alguns meses atrás, eu tive um sonho que eu visitava um quarto que eu passei uma parte da infância e a minha adolescência toda nele. E nesse quarto tinham elementos que eu sempre idealizei quando eu habitava nele. Eu gostava muito do quarto da Valéria do Carrossel, então em algum momento vai aparecer aí no esboço eu fazendo os pomponzinhos que representam o quarto dela. Eu nunca tinha desenhado um cenário antes, sozinho. Tipo, sem personagem, ele como protagonista e tal. E aí eu pensei, por que não tentar desenhar isso e tirar da minha cabeça e colocar num papel, né? Eu esqueci de gravar algumas partes do processo desse primeiro desenho e outras eu perdi. Então, se tiver desconexo do nada, um móvel tá pronto, é porque infelizmente eu perdi. E você vai acompanhar esse processo, o que ele significou. Essa primeira versão tem uma outra versão também, então eu vou falar um pouquinho como foi isso tudo pra mim. Essa primeira versão é como eu idealizava meu quarto, então não condiz com a realidade. Até porque quem é que teria como vista da janela o cenário da Fantástica Fábrica de Chocolate, não é mesmo? Essa parte, na verdade, tá um pouquinho mais pra frente, mas eu já dei spoiler, então vocês vão entender. Caso não fique claro, é este cenário que eu quis tentar reproduzir aqui. Agora, independente do resultado, por mais que eu não ache que ficou perfeito e lindo, maravilhoso e tudo mais, só de eu ter conseguido tirar da minha cabeça e desenhado e tudo mais, algo que já era uma coisa que eu idealizava lá atrás, quando eu dormia nesse quarto, pra mim já significa muito, porque é como se fosse um sonho realizado. De novo, por mais que não seja real, tá? Pra mim significa bastante. Sobre a questão de eu nunca ter desenhado um cenário e o que esse quarto significa pra mim, ele me deu duas linhas de raciocínio. A primeira é que eu posso me permitir errar em algo novo, e a segunda é que eu também posso olhar pra trás de uma forma mais carinhosa e perceber o quanto eu cresci e evoluí. Sobre a linha de raciocínio número 1, que é sobre a questão do erro, eu vou trazer duas frases que eu acho que se correlacionam com esse tema. A primeira é do Felca, e aí aqui estarei parafraseando, ok? Ele fala o seguinte: se você soubesse que está a poucos erros do seu objetivo, o quão rápido você ia querer errar. Se pra você foi forte, pra mim também. E a segunda é de uma personagem de uma série chamada She-Ra, da nova versão que fizeram aí, que eu vou deixar o trecho para vocês. Todo mundo precisa de ajuda uma hora. E você não devia se irritar por não ser perfeito. Olha a Emily. Ela tem problemas técnicos, a perna esquerda prende e ela é barulhenta. A Emily tem falhas, mas é por isso que eu gosto dela. É a imperfeição que torna a experiência científica possível. A imperfeição é muito linda. Pelo menos pra mim. Vem aqui. E você tá muito obcecado com esse negócio de fracasso. Poxa, eu sou um fracasso. Você não é um... Eu não me encaixo. Eu fiquei amiga da Adora, mas ela me abandonou. Depois eu fiquei amiga da Felina, mas ela não fala mais comigo. Mas isso não significa que eu desisti. Recolhi mais partes de tecnologia dos primeiros e eu não consigo pensar num uso melhor pra ela que isso. Agora, voltando pro erro, o que ele significa pra mim é muito louco, porque pra mim, um erro é como se fosse um espaço onde eu não posso alcançar, eu não posso errar. E o que eu acho que é totalmente errado, totalmente incoerente com o que eu quero fazer, com o que eu quero me tornar. Então, aos poucos eu quero desmistificar essa ideia que eu tenho do erro, de que tem que sair perfeito, porque se não for perfeito, não rola, e que é um grande erro, sabe? Não sei como você é com erro, nem como você se relaciona, mas eu sou uma pessoa extremamente cobrada por mim mesma. Eu sou minha própria agiota. Então, eu quero deixar este caminho do erro e o errar mais leve. Então, é isso que eu tô tentando fazer aqui, desenhando e errando intencionalmente para eu enxergar meu erro e me aperfeiçoar mais. E além da autocobrança que eu tenho,
Eu entro muito no lugar de me comparar com pessoas que, tipo assim, estão há 10 anos no mercado, estão há, sei lá, 30 anos fazendo aquilo. Eu pelo menos, entrei numa desse vale da sombra e da morte aí, onde eu me comparei, tipo assim, comparações irreais, intangíveis, tipo assim, sem nexo nenhum com uma coisa com a outra. E esse quarto simboliza exatamente o contrário disso. Que eu posso me comparar, mas que eu me compare comigo mesmo. Então, nada mais justo do que me comparar com uma versão anterior minha. Então, este quarto, este desenho, esses dois desenhos, na verdade, simbolizam este lugar pra mim. E eu espero que faça sentido em algum lugar pra você também. Como eu disse, tem muitos elementos aí que eu tirei da minha cabeça de coisas que eu consumi da época. Então, se você identificou alguma coisa, fez sentido pra você, algum elemento, algum personagem, deixa aí nos comentários meus easter eggs. Senão vai ficar só na minha cabeça mesmo. E aí, um pouco do processo, né? Eu desenhei este primeiro todo no Photoshop. Foi inteiramente no Photoshop pra ser uma coisa um pouquinho mais técnica, porque eu acho que no Photoshop eu me cobro mais ainda. Aí o segundo desenho eu quis deixar mais leve ainda, então vai ficar bem cagadão. Esse esboço eu fiz a la caralha. Nem sei se pode xingar aqui no YouTube, mas eu fiz a la caralha. Fiz no Paint mesmo, pra voltar às minhas origens, porque eu também desenhava muito no Paint. Eu não sei se você desenhava, mas eu fazia belas artes, tá? Mas eu fiz esboção no Paint mesmo, pra ser bem leve. Depois eu trouxe ele pro Procreate e tô só no Line Art. Os dois eu deixei no Line Art justamente pra ser mais leve, pra não ter tanta coisa mais técnica, pra não cobrar tanto. Então é bem livrinho assim, eu quis fazer mais livre. E é isso, esse foi o resultado. E foi um erro a menos entre eu e a artista que eu quero me tornar.